Opa, gente, como é que vocês estão? 100%? Eu espero que bem, espero que sim. E bom, eu sou o Enzo e hoje eu tô aqui para trazer mais um vídeo para vocês, mais uma pregação. Beleza? Sem mais delongas, sem enrolar muito, vamos pro vídeo. E bom, para a palavra de hoje, a gente vai ler o trecho da Bíblia presente em Mateus 26, do versículo 47 ao versículo 51. Vamos para a leitura. Enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos 12. Com ele estava uma grande multidão armada de espadas e varas, enviadas pelos chefes dos sacerdotes e líderes do povo. O traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo-lhes: aquele a quem eu saudar com um beijo é ele, prendam-no. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: Salve, mestre! E o beijou. Jesus perguntou: Amigo, o que o traz? Então os homens se aproximaram e agarraram Jesus e o prenderam. Um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Bom, esse trecho que a gente acabou de ler narra a respeito da conspiração de Judas juntamente com os sacerdotes e os líderes religiosos do povo. Essa conspiração tinha como objetivo prender e matar Jesus. Portanto, os acontecimentos que estão sendo narrados aqui são antes da morte de Cristo. Mas a palavra de hoje ela não vai focar em si nesse acontecimento, mas sim num pequeno detalhe que está presente nessa passagem. Por isso, vamos focar nossa atenção no versículo 28 dessa passagem. Esse verso acaba nos revelando que Judas fez um combinado com os soldados que vieram prender Jesus. O combinado de Judas era o seguinte: quando nós chegarmos lá, eu vou dar um beijo naqueles a quem vocês precisam prender. Ou seja, para sinalizar quem é Jesus, eu vou beijar ele e vocês sabem que vocês precisam prender. E esse foi o combinado de Judas com os soldados, para que eles não se enganassem. E é sobre isso que eu quero falar. Porque até aí, tudo bem, ele estava fazendo isso só para os soldados não se confundirem. Mas se a gente parar para prestar atenção nisso, é um pouco ilógico. Porque a maioria de nós, quando pensa a respeito de Jesus, pensa num estereótipo de um cara que andava por aí de branco, com aquela faixa vermelha aqui, saía brilhando por aí, aquele cara todo quadradão, que chegava por aí falando, eu sou Jesus, igual o Batman, sabe? Geralmente quando a gente pensa no Jesus homem, no Jesus humano, quando estava aqui na Terra, nós geralmente pensamos nesse cara. Ou nesse cara. E se os estereótipos que nós temos como conceito forem verdade, não faz muito sentido isso que Judas fez. Até porque se Jesus era dessa forma, a qualquer lugar que ele fosse as pessoas reconheceriam. Esse é Jesus. E isso não faz sentido. Então por que Judas fez esse combinado com os soldados? Para mostrar quem era Cristo. E a resposta para essa pergunta é simples. Porque Jesus era parecido com seus discípulos. Ou seja, Jesus ele era um homem comum, parecido comigo e com você que está assistindo esse vídeo. E com seus discípulos, ao nível de que os soldados poderiam confundi-lo com seus discípulos e levar um deles no lugar. Por isso Judas fez esse combinado com os soldados. Só que isso vai de encontro com o nosso pensamento e o nosso estereótipo a respeito de Jesus. Porque na nossa mente Jesus ele não podia ser parecido com as outras pessoas, ele tinha que ser o cara especial. E realmente Jesus era especial. Não me entenda mal, não entenda que eu estou dizendo que Jesus era qualquer um. Não, de forma alguma, ele era o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Mas ao mesmo tempo tinha a aparência de um homem comum, de uma pessoa comum da época. A gente tende a pensar que Jesus era aquele homem que andava de branco, faixa vermelha aqui no peito, cabelos longos, olhos azuis, quando na verdade alguns historiadores indicam que Jesus provavelmente se parecia assim, ou até mesmo assim. Ou seja, nós colocamos um estereótipo em cima de Jesus, como se ele fosse aquele cara bonitão e tudo mais. E não me entenda mal com o que eu estou falando. Eu não quero destruir a imagem de Jesus para você, de forma alguma. Eu quero corrigir ela, mostrar para você quem realmente era Jesus. Não me entenda mal. Eu estou falando que Jesus era um homem comum, ou seja, ele era parecido com seus discípulos, mas ele não era igual aos seus discípulos. O que diferenciava Jesus das outras pessoas eram suas ações. E é justamente sobre isso que eu quero tratar nessa palavra. Alguns versos à frente, a gente consegue ver o momento em que Jesus está sendo preso. E nisso fica claro a diferença de Jesus para os seus discípulos. Vamos prestar atenção na atitude de Pedro ao ver que Jesus estava sendo preso. Logo ele pegou a espada para defender o seu mestre e feriu a orelha de um dos soldados. Já quando vemos a atitude de Jesus, ele faz justamente o contrário. Ele era quem estava sendo preso, e ele não resistiu à prisão. E ainda fez mais.
pegou a orelha do soldado do chão e curou o soldado. Ou seja, Jesus ele poderia até ser parecido com os seus discípulos, de aparência, mas o que os diferenciava eram suas ações. Agora vamos trazer essa situação para o cotidiano, para o nosso dia a dia. O nosso papel nessa terra é sermos representantes de Cristo, sermos igual a Cristo. Por isso nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo faz a obra dentro de nós para dia após dia sermos mais parecidos com o nosso Rei, sermos mais parecidos com o nosso Senhor, que é Cristo. Mas hoje em dia acontece uma situação muito interessante com nós que somos cristãos. Existem muitas pessoas que saem por aí o dia inteiro de terno, com a Bíblia debaixo do braço, que saem por aí falando para todo mundo versículos lindos, mostrando o conhecimento da Bíblia. Quando falam com alguém, chega e fala, paz do Senhor, tudo bem? Ou chega para você e fala, ore cantarabaxere, xere cantarabanas, eu tenho uma revelação para você. E não me entenda mal, se você faz isso, tá tudo bem. Você está exercendo a fé da maneira que você acha correto. Mas o grande problema é que muitos de nós nos preocupamos mais com a aparência do que com as ações. E quando olhamos para Cristo, nós vemos uma situação totalmente diferente. Se a gente analisar direito a vida de Jesus, a gente percebe que ele era um homem improvável, uma pessoa improvável de ser o que ele foi. Todos os reis, os soldados, os sacerdotes da época, eles andavam nos melhores cavalos, nas melhores montarias. E quando a gente vai olhar para o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, quando teve a sua honra, o seu tributo, ele entrou na cidade montado em uma jumenta. Ou seja, a própria vida de Jesus, ela nos mostra o que a própria Bíblia nos diz, que Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Então ser cristão não é ser o estereótipo de cristão, não é sair por aí com a Bíblia debaixo do braço, com um terno montado o dia inteiro. Não, ser cristão é justamente representar a Cristo, fazer aquilo que Cristo fazia nos dias de hoje. Eu vou dizer a grande verdade para você. É muito fácil andar por aí no seu trabalho, de terno, com a Bíblia debaixo do braço e ser o estereótipo de cristão. Falar palavras bonitas para as pessoas, mostrando que você tem conhecimento da Bíblia. Agora, difícil é você olhar para aquele seu colega de trabalho, que você não gosta dele e ele não gosta de você, e você mostrar outra face para ele. Você ser humilde com ele. É fácil postar fotos no Instagram, falando que você tá na igreja, ou postar vídeos cristãos no seu Instagram. Difícil é você chegar na sua escola, olhar para aquela pessoa que nunca te ajudou na sua vida e ter humildade o suficiente para chegar naquela pessoa e ajudar ela no que ela precisa. Ou seja, nós devemos representar a Cristo com a nossa vida, com as nossas ações, com o nosso coração. Existe uma frase muito interessante a respeito disso que nós estamos falando aqui. Essa frase diz o seguinte: muitas vezes você vai ser a única Bíblia que as pessoas vão ler. Ou seja, a nossa vida tem que representar a Cristo. As nossas ações têm que representar a Cristo. E eu não tô aqui me colocando numa posição de que só eu tô certo e todos estão errados e meu Deus do céu. Não me entenda mal, não é isso que eu tô fazendo aqui. Com esse vídeo, eu tô transmitindo aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Uma chamada de atenção para que nós podemos cada vez mais e mais ser parecidos com Cristo. Até porque esse é o objetivo da nossa vida. É falar para todos por aí quem é Ele. E mostrar para as pessoas quem é Jesus Cristo, através da nossa vida. E eu falo isso até por mim mesmo. Não é algo fácil. Representar a Cristo não é algo fácil. Nós temos que todo dia negar a si mesmos, negar as nossas vontades e negar aquilo que nós desejamos com os desejos na carne, para seguirmos aquilo que Cristo coloca pra gente. E nós sabemos que aquilo é bom. E é dessa forma que nós vamos conseguir representar a Cristo pro mundo. Ou seja, esse vídeo foi muito mais uma mensagem do Espírito para nós. Um alerta do Espírito para nós. Para que sejamos de verdade cristãos. A origem da palavra cristãos se deu ainda quando os discípulos estavam aqui com Jesus. Eles iam à casa das pessoas, pregar o evangelho, espalhar a palavra, e logo as pessoas percebiam um detalhe na vida deles. As pessoas olhavam para os discípulos e falavam: olha, vocês se parecem com Cristo, vocês são iguais a Ele. E daí surgiu o nome cristãos, que significa mini-cristos. Então, concluindo a palavra de hoje, que nós venhamos a ser mais parecidos com Cristo. Não num quesito de aparência, não no estereótipo do cristão, mas sim nas nossas ações. Que a nossa vida possa exalar o perfume de Deus, o santo perfume de Cristo. Beleza, gente? Bom, eu acho que o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se vocês gostaram, eu peço que vocês deixem o like de vocês, se inscrevam no canal
E compartilhem esse vídeo com as pessoas que vocês conhecem, com amigos, com a família, com as pessoas do trabalho, com as pessoas da escola. Porque cada vez mais que o evangelho for pregado às pessoas, muito mais pessoas vão conhecer a esse Deus maravilhoso que nós temos na nossa vida. Gente, comentem aí embaixo se vocês têm sugestões de vídeos ou sugestões de coisas para melhorar aqui no canal. Até porque eu sou iniciante, eu ainda estou aprendendo algumas coisas, então se eu contar com o auxílio de vocês vai ser muito melhor. Beleza, gente? O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu agradeço demais pela atenção de vocês. E eu espero que eu tenha transmitido aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Bom, valeu, falou, fui. Até a próxima.